Amém? Completar mais um ano de vida com a graça do Senhor, tendo a presença do Senhor que nós mais precisamos. Amém, irmãos? Obrigado, irmãos. Amém? Eu acho que não existe presente maior do que a presença do Senhor, não é verdade? Desfrutar da vontade do Senhor, da graça do Senhor. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Filipenses capítulo 1. A partir do versículo 3, diz assim a Bíblia: Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos. Quando Paulo escreve essa carta, irmãos, ele estava preso em Roma, da acusação de que ele tinha conspirado contra César. Isso porque o apóstolo Paulo pregava, e na sua pregação, evidentemente, ele declarava, anunciava Jesus como Senhor. E esse título era usado somente para o imperador da época. O apóstolo Paulo, então, com isso, era uma espécie de preso político. Estava ali, irmãos, preso. Mas perceba, Paulo preso nesse momento, e nesse momento na prisão, impedido de visitar as igrejas, mas não impedido de orar por elas. Paulo, nesse momento, ele estava preso aqui, não podia falar de Deus para muitas pessoas, mas nesse momento e sempre, Paulo podia continuar a falar livremente com Deus em favor das pessoas. Paulo, irmãos, está preso, mas o Espírito Santo não pode ser preso, não pode ser enclausurado. Paulo está preso, irmãos, mas a palavra de Deus continua com livre acesso aos corações das pessoas. Paulo está, nesse momento aqui, limitado geograficamente, irmãos, mas a oração desconhece limite geográfico. A oração, irmãos, desconhece barreiras culturais. E há poder na oração, irmão, você crê nisso? Por meio da oração, o Senhor faz, se assim for a tua vontade. Na verdade, irmãos, Deus, sendo soberano, escolheu agir na terra por meio da oração do seu povo. Sendo soberano. Há poder, irmãos. Quando nós oramos, nós estamos falando com aquele que tem o controle da história em suas mãos. Quando nós oramos, nós unimos a nossa fraqueza humana com a onipotência de Deus. Quando nós oramos, irmãos, como eu estou falando, nós estamos falando com aquele que pode mudar as circunstâncias a hora que ele quiser, como ele quiser, irmãos. Paulo está preso, então, nesse momento, impedido de visitar, limitado geograficamente, mas a palavra de Deus continuava alcançando pessoas, salvando pessoas, libertando pessoas. Percebe, irmãos, qual é o nosso papel, o que nos impede de orar, irmãos? Nós temos livre acesso a Deus. Pastor Mateus orando aqui hoje, ele falou, irmãos, quantos de nós estamos orando, clamando a Deus pelas pessoas? Como eu falei, desconhece limite geográfico e Deus, como eu falei, sendo soberano, Ele age por meio da oração do seu povo.
é a maior força que atua na terra. No texto que você leu então comigo, irmãos, Paulo, ele ora em favor da igreja de Filipos. E eu tenho certeza que nessa manhã nós podemos aprender muitas lições com como que Paulo orou aqui, a maneira que ele orou, como ele dirigiu a sua oração em favor dessa igreja. Porque olha comigo a partir do versículo 3. O texto diz: agradeço a meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Irmãos, há lembranças que nos causam dor, sim ou não, irmãos? Há lembranças que nos causam tristezas. Existem muitas lembranças, irmãos, que podem mexer com a nossa emoção negativamente. Lembranças que trazem desesperança. É comum e é normal a todos nós. Mas o versículo que você leu aí comigo, 3, Paulo, quando ele lembra dessa igreja, irmãos, de Filipos, ele agradece a Deus por ela, demonstrando o amor que ele tinha por essa igreja, demonstrando o carinho, o afeto que ele tinha por essa igreja. Certamente, Paulo aqui estava lembrando como Deus já havia usado essa igreja para que o evangelho continuasse se expandindo. Provavelmente aqui o apóstolo Paulo agradece a Deus por essa igreja, porque lembrava como Deus já havia trabalhado nessa igreja e através dessa igreja. Irmãos, não perca isso de vista. Deus continua fazendo na igreja através dela. Irmãos, tem muitos escândalos no meio do evangelho. Tem muitos problemas, muitas dificuldades, irmãos. Mas não deixe que problemas da igreja te faça desacreditar da ação de Deus e do poder que Deus exerce através dela. Deus continua agindo, Deus continua movendo, Deus continua sarando, Deus continua disciplinando. Irmãos, às vezes, por um problema, uma dificuldade no meio da igreja, a pessoa muitas vezes prefere sair, mal sabendo ela, às vezes, irmãos, que na igreja, no corpo de Cristo, ela vai ser tratada ali, ela vai ser discipulada ali, ela vai ser orientada ali, ela vai ser exortada ali. Deus continua fazendo no nosso meio, irmãos. Continua movendo em nós, através de nós, porque a igreja verdadeira é do Senhor Jesus. A igreja não é minha, não é do pastor Mateus, a igreja verdadeira é do Senhor Jesus, ela ainda tem um dono. Ela continua fazendo nela e através dela ainda. Paulo, então, é grato a Deus por essa igreja. E mais, ele diz no versículo 4: em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, irmãos. Irmãos, sempre ora. Paulo não ora às vezes. Paulo aqui não ora de tempos em tempos. Paulo aqui não ora somente quando alguém pede a ele uma oração, não. Paulo ora aqui, irmãos, o tempo todo. Paulo ora o tempo todo porque ele vivia aqui fazendo as coisas dessa terra, mas com a mente nas coisas que são do alto. Paulo, ele ora pelas pessoas o tempo todo porque ele vivia, irmãos, antenado no céu. Paulo, ele orava aqui não somente às vezes, porque ele andava voltado para Deus, de modo, irmãos, que quando ele lembrava da igreja, ele orava por aquela igreja. Ele não podia deixar de orar. E nós, irmãos, quando nós lembramos da igreja, o que vem primeiro à nossa mente? Quando nós lembramos da igreja, irmãos, o que vem primeiro do nosso coração? Quando nós lembramos, irmãos, do corpo de Cristo, o que brota no nosso sentimento, irmãos, o que sai de nós? Quais são as palavras? Será que é oração? Ah, deveria ser, irmãos. Deveria ser um clamor ao Senhor. Que seja assim, amém, irmãos? Lembrar da igreja e orar pela igreja. Que nós precisamos de oração. Lembrar da igreja e clamar pela igreja. Falar com Deus a respeito das pessoas. Paulo ora sempre. E ele ora sempre. E ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Porque ele ora por todos. Olha que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele não faz aqui acepção de pessoas. O carinho do apóstolo Paulo não é dirigido a apenas um grupo de pessoas.
O carinho, irmãos, o desejo, a oração do apóstolo Paulo não é dirigida aqui. Ele não derrama sua alma em favor de um grupo, mas de toda a igreja. Ele não apenas envolve com uma parcela da igreja, mas ele deseja mais de Deus a todos da igreja. É assim o nosso coração, irmãos, que assim seja. Desejar mais de Deus a todos da igreja. Querer que cada pessoa cresça em um relacionamento com o Senhor Jesus. Querer que cada pessoa da igreja, irmãos, rompa as barreiras que tiver e se aprofunde mais em Deus. Não somente o meu pequeno grupo, não somente aquele que anda mais próximo a mim, não. A todos, Paulo nos ensina, irmãos, que nós não devemos fazer acepção, que nós não devemos escolher uma pessoa em detrimento, irmãos, da outra, escolher uma em detrimento da outra, não. Que o Senhor nos ajude para que a nossa oração seja direcionada a todos da igreja. Irmãos, Paulo, homem íntimo de Deus. Quanto mais íntimo de Deus, irmãos, mais as pessoas nós amamos, sim ou não? Quanto mais íntimos de Deus, mais próximo das pessoas nós estamos. Quanto mais íntimos de Deus, mais nos olhos das pessoas nós olhamos, irmãos. Não tem como querer ter cada vez mais intimidade com Deus e criar uma barreira com o próximo. Não tem como, irmãos, querer crescer em Deus, ter intimidade com Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus e ter uma barreira e fazer acepção. Paulo, ele está aqui e seu carinho se dirigindo a todos daquela igreja, porque ele era dependente de Deus. Escute, irmãos, quanto mais dependente de Deus nós somos, quanto mais dependente de Deus nós somos, mais em favor das pessoas nós oramos. Quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais íntimo das pessoas queremos ficar orando por ela, sendo instrumento de Deus na vida dela, sendo instrumento de Deus de reconciliação e orando em favor das pessoas. Paulo ora, irmãos. Lembre de todos. Paulo não faz acepção de pessoas. Mas qual que é o motivo da oração do apóstolo? Por que o apóstolo Paulo ele ora? E olha o versículo 5. Ele fala conosco. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Olha isso, irmãos. É Deus, irmãos, quem abre. É Deus quem abre o nosso coração por meio do seu Espírito. Não é isso? É o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, irmãos. A salvação é pela graça, mediante a fé, é uma obra de Deus que abre o nosso coração. Mas quem que prega a palavra? É Deus quem abre o coração, mas é a igreja que prega a palavra. Uma vez que Deus nos salva, Ele nos chama, irmãos. O seu lugar não é simplesmente ficar sentado aí recebendo. Deus, Ele deseja te usar. Deus está te chamando porque Ele deseja te colocar como um instrumento dEle. Na verdade, Deus nos chama de cooperadores dEle. Olha que privilégio para nós, irmãos. Olha que bênção. Deus, Ele nos salva, mas nos chama para o trabalho. É Deus quem levanta os obreiros, mas é a igreja que os sustenta, quem dá o suporte. Somos chamados, irmãos, de cooperadores de Deus. E os filipenses aqui, irmãos, Paulo agradece, porque eles mergulharam aqui na obra de Deus. Eles trabalharam muito especificamente no ministério do apóstolo Paulo. Investiram no ministério do apóstolo Paulo para que a mensagem do evangelho fosse expandida. A igreja de Filipos investiu no ministério do apóstolo Paulo para que a mensagem do evangelho alcançasse outras pessoas. Então essa igreja não apenas deu graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, essa igreja não apenas louvou a Deus pela vida desse homem, mas investiu no ministério dele, mas colaborou no ministério dele, irmãos. Esse foi o chamado que Deus tinha para essa igreja. E às vezes você pode falar assim, olha, a igreja de Filipos investiu no ministério do apóstolo Paulo, deveria ser uma igreja de muitos recursos. A igreja de Filipos deu um suporte gigante para o apóstolo Paulo,
porque tinha muitos bens, abundância de bens. A igreja de Filipos investiu no ministério do apóstolo Paulo, que era uma igreja muito cheia, um templo enorme. Não, irmãos. Olha aqui que o apóstolo Paulo falou sobre a igreja de Filipos, sobre as igrejas daquela região. Deixa aberto aí, mas abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. O texto bíblico vai mostrar para nós de como eram essas igrejas. E a igreja de Filipos era uma delas. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Agora, irmãos, Paulo falando da igreja de Filipos e das igrejas daquela região. Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha só, irmãos. Uma igreja que estava passando necessidade nesse sentido. Uma igreja que estava sendo perseguida. Uma igreja que o texto diz estava passando por uma severa tribulação. Mas ainda assim, irmãos, a graça do Senhor foi tamanha na vida desses irmãos que eles investiram no Evangelho. Tamanha foi a graça, irmãos, que foi capaz de que eles não olharam simplesmente para eles mesmos, mas eles olharam para os outros. É isso que a graça de Deus faz no nosso coração, irmãos. Nos faz tirar os olhos de nós mesmos, para que pudéssemos olhar para outros, sermos instrumentos de Deus na vida do outro. A igreja, irmãos, de Filipos e as igrejas da Macedônia estavam passando uma dificuldade, mas tamanha foi a graça de Deus. Eles estavam na dificuldade, mas eram íntimos de Deus. Eles estavam na dificuldade, mas experimentavam da presença de Deus. Irmãos, dificuldade não tira a presença de Deus, amém, irmãos? Amém, irmãos? Dificuldade, irmãos, não nos afasta do Senhor. Na verdade, a prova da nossa fé produz perseverança, irmãos. Na dificuldade nós podemos aproximar mais de Deus. Na dificuldade nós podemos experimentar mais de Deus. Na dificuldade, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmãos, Ele continua agindo em nós, através de nós, em todas as circunstâncias. E agiu aqui na vida desses irmãos com tamanha graça, que eles continuaram investindo no Evangelho e especificamente na vida do apóstolo Paulo, irmãos. Escute isso, irmãos, seu trabalho no Senhor não é em vão. Seu trabalho no Senhor não é vão, irmãos. E quando que essa igreja, irmãos, ela se tornou cooperadora no Evangelho? Eu disse que a igreja de Filipos, pode voltar para o texto comigo de Filipos, investiu no apóstolo Paulo. Paulo agradece a Deus por essa igreja. Paulo é grato a Deus por essa igreja. Mas quando que essa igreja começou a investir no ministério do apóstolo Paulo? Quando que essa igreja começou, irmãos, a ser um instrumento de Deus no ministério do apóstolo? O texto diz, no versículo 5 ainda do capítulo 1 de Filipenses: desde o primeiro dia até agora. O texto diz, irmãos, que Paulo fala: dou graças a Deus pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. E o texto diz, desde o primeiro dia até agora. A igreja acolheu o apóstolo. A igreja estava sustentando o ministério do apóstolo Paulo. Se tornou cooperadora do Evangelho. Em diversos lugares que o apóstolo Paulo esteve, a igreja esteve com ele, não somente em oração, mas na prática, através de recursos, sendo instrumento do Senhor. E o texto diz, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, sabe o que isso indica, irmãos? Perseverança. Perseverar naquilo que o Senhor havia chamado para fazer. Perseverar naquilo que o Senhor havia escolhido aquele povo para
fazer. Eles entenderam o que eles foram levantados por Deus para fazer e perseveraram nisso, desde o primeiro dia até agora. Quem aqui o Senhor chamou? Deixa eu ver aqui. O Senhor te chamou, irmãos. Se você foi salvo, é porque o Senhor te chamou. Muita gente não levantou a mão, vou perguntar de novo. Se você foi salvo, é porque o Senhor te chamou. Quem aqui o Senhor chamou? Deixa eu ver aqui. Se você foi salvo, o Senhor começou a boa obra em você te chamando. Se você foi salvo aqui, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é porque você foi chamado pelo Senhor. Mais do que isso, você foi resgatado pelo Senhor. E agora Ele tem um projeto para você. E agora Ele tem um plano para você. Agora você é chamado de cooperador de Deus. Agora você deve ser um instrumento nas mãos de Deus. E agora você deve perseverar no chamado que Ele tem para a sua vida. Irmãos, Ele ter te resgatado, Ele ter te chamado foi o início. Ele ter te salvado foi o início, mas Ele deseja te usar, irmãos. E Ele tem um projeto para você. E quantos de nós, irmãos, começamos a caminhada? Quantos de nós? O Senhor nos salva, o Senhor nos resgata. Quantos de nós, irmãos, temos uma convicção de que o Senhor nos chamou lá no início da conversão, lá no início do chamado? Aí é tudo lindo. Aí é aquele vigor, aquela força, aí aquela vontade, vai passando o tempo, vem as dificuldades. Vai passando o tempo, irmãos, vem as provações. Vai passando o tempo, irmãos, vem as provas. E nós somos tentados a esquecer quando o Senhor nos chamou e para que Ele nos chamou. Eu estou aqui para te lembrar que o Senhor te chamou, você que foi salvo. E Ele deseja que você persevere no chamado que Ele te fez. O chamado que Ele tem para a sua vida. A igreja de Filipos, irmãos, estava passando tribulação severa no texto que você leu comigo, irmãos. Mas mesmo assim, perseveraram no chamado que Deus tinha para a vida deles. Perseverança, irmãos. Quando o Senhor te chamou, o que Ele te chamou para fazer? Às vezes cada um aqui recebeu um chamado da parte do Senhor, tem tantos testemunhos. Eu senti o Senhor me chamando no quarto, quando eu estava lendo a palavra. Eu senti o Senhor me chamando no monte. Eu senti o Senhor me chamando através de um irmão. E ali eu recebi o chamado do Senhor, ali eu entendi o que o Senhor queria para a minha vida. E começou a trabalhar para o Senhor. Foi passando o tempo, veio as adversidades, foi deixando de lado, irmãos. Persevere. As provas não podem te parar. Como eu disse, a prova da nossa fé produz perseverança, diz Tiago na sua carta. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejamos íntegros e maduros. Se Ele te chamou para fazer, você não faz na sua força. Se Ele te chamou para fazer, você não faz na sua capacidade. Se Ele te chamou para fazer, você não faz, irmão, com aquilo que você tem exteriormente, mas primeiramente você faz porque Ele te chamou. A força é interior, irmãos, através do Espírito Santo de Deus. E se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Se Ele te chamou, Ele vai, irmãos, te fortalecer. Se Ele te chamou, Ele vai preparar, irmãos, para que você persevere e continue, porque foi Ele quem te chamou. Não foi o seu pastor que te chamou primeiramente, não foi o seu líder, não foi o seu pai, não, foi o Senhor dos exércitos. Ele te chamou, irmãos. E Paulo tinha essa convicção de que aquela igreja de Filipos havia sido chamado por Deus. Paulo tinha convicção de que Deus havia resgatado aquele povo. Paulo tinha convicção e agradecia a Deus por aquela igreja, por como aquela igreja até então havia sido um instrumento de Deus na vida dele. E por isso, irmãos, ele declara com toda confiança, porque foi Deus quem chamou. Olha o versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu disse que o chamado de Deus para você foi no início, quando Ele transformou a sua vida, quando Ele te resgatou e Ele começou a boa obra. E o Senhor não deixa a obra inacabada, irmãos.
O Senhor, irmãos, não deixa a obra que suas próprias mãos começaram, irmãos. O Senhor não deixa a obra de lado. A obra que Ele começa, Ele termina. E o texto diz, irmãos, que Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor te chamou aqui, te resgatou aqui. E Ele vai continuar te sustentando, te usando, te discipulando, te orientando até o dia de Cristo Jesus. Sabe qual dia é esse, irmãos? A volta do Senhor Jesus. É o dia que nós esperamos, irmãos. A carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele diz que, dada a ordem com sua voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Sabe quando que o Senhor, até quando o Senhor vai te sustentar? Até esse dia aqui, irmãos, e para sempre. O Senhor começou a boa obra em você e vai continuar até vermos o Senhor Jesus descermos nas nuvens, irmãos. Irmãos, é isso que nós aguardamos. É isso que você deve aguardar acima de todas as coisas. A volta do nosso Senhor Jesus, irmãos, é isso que deve nos motivar aqui. É isso que deve motivar tudo que fazemos aqui, a volta do nosso Senhor Jesus, que Ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. O texto que eu li com você aqui, irmãos, não está na Crônica de Nárnia. O texto que eu li com você aqui, irmãos, não está em Senhor dos Anéis, não. É a palavra de Deus. O que eu li para você aqui, irmão, não é uma ficção científica, é a palavra de Deus. Que Ele voltará, que Ele começou a boa obra em você e vai terminar até você ver Ele voltando nas nuvens. Ah, irmãos, o Senhor te chamou. O Senhor te resgatou. O Senhor te capacitou. E em meio às adversidades, às lutas, Ele te sustentará até o retorno dEle, porque foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te resgatou, foi Ele, irmãos, é isso que me aguarda, é isso que te aguarda. Romanos capítulo 8, versículo 29, não precisa ler não, eu vou ler. O texto diz: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que Deus diz sobre você, que foi salvo. Aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Não estou vendo ninguém glorificado aqui, irmãos, ninguém. Mas Deus já trata aquele que Ele chamou com essa certeza de que seremos glorificados. Deus trata aquele que Ele chamou com essa certeza que viveremos com Ele para sempre, com um novo corpo, e um novo corpo é uma certeza, porque o Deus que chamou já te glorificou na eternidade, irmãos. Nós podemos ter a certeza desse chamado de Deus. Nós podemos ter a certeza que Ele irá nos sustentar. Essa é a realidade daqueles que foram chamados por Deus. Todo que foi chamado será glorificado e Ele sustentará até essa glória, irmãos. Persevere, continue. O versículo 7 continua dizendo: Paulo, justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo continua falando dessa igreja, de como Deus havia chamado essa igreja, e nenhuma igreja foi tão solidária com o apóstolo como essa igreja quando o apóstolo Paulo estava preso. Essa igreja era um bálsamo para o apóstolo, de modo que eles, mesmo que estivessem distantes um do outro, Paulo estava na prisão aqui, irmãos, Paulo ainda nutria um profundo sentimento por eles. É isso que o texto diz. Uma vez que tenho em meu coração. Irmãos, essa é a igreja. Esse é o corpo de Cristo. É isso que o Evangelho faz. O que, pastor? Irmãos, eles estavam distantes um do outro. Paulo estava preso, eles estavam livres.
Mas Paulo continuava orando por eles e mais, nutrindo um profundo sentimento no coração. É isso que o Evangelho faz, irmãos, nutre um sentimento em nosso coração pela outra pessoa. É isso que o Evangelho faz, irmãos. Quem já passou por isso? Às vezes você conhece um irmão na fé, chega na igreja aqui hoje. Aí você se relaciona com ele, parece que você conhece ele há anos. Quem passou por isso, irmãos? Você já confia nele como se conhecesse há anos. É o corpo de Cristo, irmãos. No carisma a gente fala, né? Conexão divina. Irmãos, é isso que o Senhor faz. Você conhece uma irmã há um mês e já tem uma intimidade, irmãos, porque é uma intimidade fruto dessa união chamada corpo de Cristo. É uma união que vem de Deus, irmãos. É diferente das uniões mundanas. É uma conexão de Deus, que veio por meio de Deus. Agora você faz parte de uma família, a família de Deus. Por isso você nutre esse sentimento, por isso você ora. Por isso você se coloca no lugar. Por isso que você se coloca para servir. É só o Evangelho que faz isso, meus irmãos. E Paulo estava falando isso sobre essa igreja. E no versículo 8 ele diz, mas Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. Olha o princípio, irmãos. Paulo tem saudade desses irmãos e coloca Deus como testemunha. Tipo assim, olha, Senhor, o Senhor que sonda os corações. O Senhor que conhece as palavras antes de me chegarem à boca. O Senhor que sabe o que eu penso, sabe o que eu falo. O Senhor, Deus é minha testemunha que eu tenho saudade de todos vocês. Será que nós podemos falar isso, irmãos? Deus é minha testemunha que eu tenho esse afeto por você. Será que podemos falar? Deus conhece o nosso coração. Será que nós podemos falar, Deus é minha testemunha que eu sinto por você verdadeiro? Será que nós podemos falar, irmãos? Deus sonda corações, irmãos. Mas que o Senhor nos ajude que seja. Que o Senhor trabalhe no nosso coração que seja, irmãos. Que a relação aqui, irmãos, que nutre a nossa igreja seja uma relação fundamentada no amor, irmãos. Que Deus seja testemunha disso. Paulo olha para esses irmãos, ama os seus irmãos, o texto diz, no versículo 8 aí, com profunda afeição de Cristo Jesus. Irmãos, perceba, Paulo está olhando para essa igreja, agradecendo a Deus por essa igreja, porque a igreja até então tinha sido um instrumento de Deus, a graça de Deus tinha sido abundante nessa igreja, e a igreja então investiu no ministério do apóstolo. Paulo orava por essa igreja, o apóstolo Paulo tinha afeto por essa igreja, coloca Deus como testemunha e olha como ele olhava para as pessoas, com profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo olha para as pessoas como Jesus olha, irmãos. É como se o amor de Deus passasse pelo apóstolo Paulo e fosse até as pessoas, irmãos. O amor de Cristo, irmão, significa renúncia. O amor de Cristo, irmão, significa serviço. É um amor que não olhava simplesmente os próprios interesses. E Paulo estava falando aqui dessa igreja, e ele nutria um profundo afeto de Cristo Jesus. E quem ama, ora. Sim ou não, irmãos? Quem ama, ora, irmãos. Quem ama, irmãos, se dispõe. Quem ama, serve. Quem ama, intercede pelo outro. Quem ama, intercede, irmãos, e é isso que o apóstolo Paulo faz. E ele termina dizendo no versículo 9 e 10, esta é a minha oração. Olha a oração do apóstolo Paulo, irmãos. Olha as palavras dessa oração. Olha como que o apóstolo Paulo se dirige a Deus em favor desses irmãos que ele gostava, que ele tinha um profundo afeto. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Irmãos, Paulo ora para que o amor deles aumentasse. Irmãos, essa igreja já amava, eu disse para vocês. Era uma igreja que sofria perseguição, mas ela amava. Essa igreja, irmãos, era conhecida por sustentar o ministério do apóstolo Paulo. Como nós estamos observando aqui, membros dessa igreja abriam suas casas para que o apóstolo Paulo ficasse ali. Amava o apóstolo Paulo, mas ainda assim o apóstolo Paulo ora para que o amor deles aumentasse, irmãos. O amor, irmãos, ele é capaz de crescer sem limites.
sem limites. É digno observar, irmãos, que Paulo não pede prosperidade a essa igreja, uma vez que eles eram pobres. Não foi isso que nós vemos o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto sobre essas igrejas? Não foi isso que você leu comigo? É digno observar, irmãos, que Paulo aqui não pede livramento, uma vez que eles eram perseguidos, uma igreja perseguida, uma igreja que passava alguma dificuldade, mas não tem problema pedir, irmãos. Mas isso fala, irmãos, sobre o que é prioridade para o cristão. O que nós estamos almejando, irmãos? O que nós queremos, irmãos? Para onde nós estamos indo como Lagoinha Mangabeiras? O que nós estamos almejando de fato, irmãos? O que nós queremos? O apóstolo Paulo, ele olha para uma igreja que estava passando uma certa dificuldade, irmãos, mas ele ora para que o amor deles aumentasse. O que de fato importa para nós, irmãos? O que de fato é principal, primordial na vida do cristão? A principal conquista para o cristão, irmãos, é que o amor aumente. A principal conquista, na verdade conquista, a graça que um cristão pode receber é que ele seja cada vez mais conformado à imagem de Jesus, irmãos. E que com isso o amor dele aumente no coração. Paulo ora essa igreja, irmãos, perseguida, sofredora, e olha pedindo para que o amor de Deus aumentasse no coração deles. E é uma igreja que já amava, uma igreja que já investia. Será que nós precisamos, irmãos, que o nosso amor aumente? Será que nós precisamos, irmãos, mais da graça do Senhor? Porque o amor aumentado em nosso coração, no versículo 10, olha a consequência disso. Para discernirem o que é melhor. O amor aumentado em conhecimento, em percepção, nos faz não perder tempo com coisas fúteis, irmão. O amor aumentado em conhecimento, em toda percepção, não nos faz perder tempo com coisas, irmãos, que são supérfluas, que não têm proveito nenhum. O amor crescendo em nosso coração nos faz, irmãos, conhecer o que é vantajoso, o texto diz, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Por que o amor deve aumentar, irmãos? Para que cada vez mais eu seja sincero. É para esse caminho que o viver em amor leva. Sinceridade tem a ver com uma vida íntima. Ser inculpável, que o texto diz aí, ou irrepreensível, tem a ver com uma vida pública. Por isso que deve ser o maior desejo da igreja, e Paulo ora para que o amor aumente. Irmãos, temos necessidades nessa igreja aqui, irmãos. Mas a nossa busca maior deve ser que o amor do nosso coração aumente, irmãos. Irmãos, é a nossa maior alegria. Pastor Matheus orou aqui no início, irmãos. Que haja perdão, que haja reconciliação, que haja pacificação, irmãos. Irmãos, essa é a nossa maior alegria, que o amor no nosso coração aumente, irmãos. E essa é a nossa oração acima de todas as outras, irmãos. E Paulo olha para essa igreja e ora dessa forma, porque aumentando no amor, ele se manifestará. E o texto termina no versículo 11. Como se manifestará? Cheios do fruto da justiça, irmãos. Amor aumentado, irmãos. Qual que é a consequência? Uma vida cheia de boas obras. Uma igreja igual essa de Filipos, que não tinha abundância de bens materiais, mas estava no caminho certo. Uma igreja, irmãos, que não tinha abundância, mas estava caminhando no caminho que agradava ao Senhor. O que agrada o Senhor, irmãos? O que deve crescer em nós, primeiramente, ou fundamentalmente, que agrada ao Senhor? Uma igreja que estava no caminho certo, e Paulo ora para que essa igreja continuasse nesse caminho, acima das adversidades,
acima das dificuldades, mas estava no caminho certo. Hoje, para nós, muitas vezes, caminho certo é uma igreja com 1000 membros, não que Deus não possa dar, que Ele dá, meus irmãos. Uma igreja pode ser uma igreja saudável com muitos membros, mas muitas vezes nós julgamos uma igreja saudável pela estrutura. Muitas vezes nós julgamos uma igreja saudável, irmãos, por aquilo que ela aparenta, irmãos. Mas, na linguagem do apóstolo Paulo, me parece que uma igreja saudável é que os membros tenham cada vez mais o amor aumentado em seu coração. Que assim seja, amém, irmãos? Que esse seja o fundamento da nossa busca. Que isso, em nome de Jesus, possa nos motivar a viver aqui em Lagoinha, Mangabeiras, irmãos. E o texto conclui: cheios de fruto de justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esse é o final da vida do cristão, irmãos. Dar louvor a Deus. Exaltar o Senhor. E nós fazemos isso cada vez mais com o amor dele aumentado em nosso coração e aumentando cada vez mais. Que essa seja a nossa busca. Em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé no seu lugar?